Bom dia, boa tarde, boa noite, chat. Como é que vocês estão? Hoje é um dia. Hoje é um dia. De todos os dias, esse é um deles. A gente comemora a vitória do professor, né? Pulmão zerado. Porque, caso vocês não saibam, hoje é aniversário de passagem do grande mestre, né? Um dos maiores pensadores que o Brasil já produziu. Cavalo de Orvalho. Então nós estávamos aqui prestando uma homenagem a ele no começo, né? Com um passinho ao som de Summer Electro Hits 1998. E eu acho que a gente deveria fazer um remember, né, gente? Um remember com o nosso ex. O que poderia dar errado, né? Deixa eu trocar a câmera aqui, ó. Porque nós temos aqui no Liberal Planet uma bela de uma compilação. Ex-vivo, exatamente, ex-vivo. Feita pelo nosso Liberal Planet. Dos maiores hits do professor. Então, assim, caso vocês não saibam, o Olavo era um assíduo usuário de redes sociais, né? Assim como um assíduo usuário de tabaco. Não sei qual dos dois vícios acelerou mais a passagem dele. Não tenho certeza. Mas nós temos aqui o Chegou Minha Licença de Caça, pau no cu dos ursos. Bom, acho que a gente pode falar... Pau no cu do Olavo, agora, né? O Olavo foi de urso. Eu acho que se a gente consultar um urso, o urso vai falar assim... Chegou a Covid, pau no cu do Olavo, né? Foi de urso, exatamente. E aqui, assim, gente... Eu não sou também um grande conhecedor do trabalho do professor, né? Por que a música tá pausada? Mas eu sei que ele tinha uma palavra favorita. Que era uma palavra de 2 letras tônicas sem acento. Que é o cu. Aqui tá cortando, mas eu vou ler pra vocês. Cu. Sim, cu. Porque esta humilde palavrinha, nome de um pequeno orifício tão útil à sobrevivência humana e animal... humanos são animais, tá, Olavo? Assim... suscita tanto escândalo e ódio nos meios bem pensantes. É de certo porque ela nos recorda mais de perto que qualquer outra a condição carnal contra a qual se rebelam todos os demônios. Comer podemos conceber que até os anjos comam, mas cagar é a prova mais humilde da nossa sujeição terrestre, que nos iguala a qualquer cachorro, gato, mula ou cabrito. Daí o ódio ao cu. Sinceramente, isso aqui parece uma letra do Rogério Skylab, tá? Só que a grande diferença é que o Rogério Skylab não acha que ele é um grande filósofo ideólogo do governo federal, sabe? Eita, tem um bicho aqui. Morreu agorinha, Quando um esquerdista brasileiro chama você de fascista, ele só quer dizer o seguinte: ai meu cu. Essa aqui eu não sei muito bem o que comentar, né? Isso aqui agora já virou gerador aleatório de tweet do Olavo, né? Mitadas, né? Bom, esse é um grande dia. Parece muito uma montagem olhando assim, né? No dia que o Bolsonaro se envolver em algum escândalo de corrupção, eu chupo o cu do Caetano Veloso. O tweet é fake, mas assim, o que eu acho mais fantástico desse dia essa foto não é montagem, tá? Isso aqui era da CPI das fake news. E o que eu acho mais legal é que o Frota provavelmente usou grana pública pra imprimir um tweet escuro.
E isso é a parte mais legal dessa foto, na minha opinião. Qual era o original? Esse é o original, a foto, o tweet não tá alterado. O tweet é fake, mas ele imprimiu exatamente esse tweet. Fetos abortados adoçam refrigerante Pepsi. Foi assim que eu conheci o Pirula, inclusive. Hoje em dia, acredito mesmo que o Obama é um agente russo plantado na política americana. O Obama é a maior batata quente que já passou pelas mãos da KGB. Ele virou uma espécie de agente 86. Hot takes aqui diretamente do interior de um chapéu de alumínio, né? Pra que isso, Olavo? Pra tirar a piroca que tá no seu cu. É um grande poeta, né? Uma pessoa realmente muito douta. Nós temos aqui o Olavo Classics, né? Astrólogo diz que recebe ameaças por ter denunciado atividade de seita. Vocês conseguem encontrar, inclusive, o Olavo Astrólogo no YouTube. Vocês conseguem achar ele mais jovem falando sobre astrologia, né? Que essa é a profissão dele, né? Astrólogo. Informa aos interessados que jamais prestei um vestibular, não tentei e não poderia fazê-lo. Tá aí uma verdade. Minha inscrição, se a fizesse, jamais seria aceita. Outra verdade. Saí da escola no 4º ano do ginásio, para nunca mais voltar, firmemente decidido a buscar a instrução por vias alternativas. Pelos resultados obtidos, acho que fiz a coisa certa. Só porque algo deu certo não significa que algo é bom, né? O governo do Bolsonaro deu muito certo, foi horroroso. A a carreira do Olavo também deu muito certo, ela foi absolutamente horrorosa. Buscar por meios alternativos, se tem uma coisa que o Olavo era alternativo, né? Ele tinha uma cognição bastante alternativa também. Vídeo, Olavo de Carvalho xinga Bolsonaro e Luciano Hang e diz que vai derrubar governo. Apavorado por conta de processos, Olavo de Carvalho faz live desesperada, ataca Felipe Neto, Galos Feios, Meteoro, DCM, Brasil 247. Não deu tempo de atacar Ian Neves, né? Morreu antes. Morreu antes de eu ficar um pouquinho mais relevante, né? Eu não tive essa honra. A Laura Sabino teve, né? Tô louco pra saber a opinião do Olavo de Carvalho a respeito da ida da Laura pra Cuba. Então aí, parabéns, Laura. Hoje nós lembramos de você também. Lembramos do dia que o Olavo de Carvalho ficou dodói porque você tirou uma foto com um boneco cubano. Gosto muito do Rodrigo Constantino, mas o universo cultural dele é um fragmento infinitesimal do meu. Vejo progresso aqui, deixei de ser o Rodrigo Cocô instantâneo. Já tenho o nome e tudo, carinha feliz. Não tenha a autoestima do Rodrigo Constantino, tá, gente? Vocês são mais, tá? Vocês merecem. Vocês deveriam se amar mais do que o Rodrigo Constantino ama ele próprio. Porque quando o assunto é ser capacho de fascista, o Rodrigo Constantino, ele não tem amor próprio. Eu não sei se vocês já viram aquele áudio dele falando: presidente, deixa que eu como antes de você pra saber se tá envenenado, falando da comida dele. Tipo, não seja um capacho de fascista e tenha amor próprio, por favor, assim. É uma coisa que eu digo pra vocês. Esse é o meu conselho de coach do dia. Constantino foi de livre mercado também, ele é o verdadeiro Florida Man. Eu fumo há meio século, 2 ou 3 maços por dia, e o meu pulmão tá intacto, graças a Deus. Falou cedo demais, né? Pulmão zerado, Olavo de Carvalho. Isso aqui envelheceu muito bem, inclusive. O medo de um suposto vírus mortífero não passa de historinha de terror para acovardar a população e fazê-la aceitar a escravidão como presente de Papai Noel. Esse é o melhor de todos. Esse aqui eu imprimiria em modo escuro com dinheiro público, tal qual o Alexandre Frota, e colocaria na minha parede. Esse é de longe o meu favorito. Porque o fato dele ter tweetado isso e morrido de Covid é muito poético. Foi de suposto vírus, exatamente. A gente pode concluir a linha aqui com Olavo de Carvalho foi de suposto vírus.
Filósofo, Jardim das Aflições, hein? Esse envelheceu como vinho. Esse tweet envelheceu como vinho. Ninguém vai me provar que não foi o caso. Mas é isso, né? Coisa boa a gente comemora. E aí, gente, deixa eu trocar a câmera aqui. Agorinha, a gente vai passar pra live, né? Hoje eu estou desacompanhado. Vocês sabem que nas terças-feiras eu faço Pororoca Regular, Pororoca Franqueada Experience, né? Eu não quero que meu microfone fique na frente da capivara. E hoje eu tô no Pororoca Solo. E eu pensei no seguinte. Há muitos anos atrás, eu pensei assim... Poxa, eu já li bastante marxismo. Será que eu tô bitolado? Será que eu tô me rodeando de coisas só que eu concordo? E não tô questionando as coisas? Cara, eu vou ler os textos dos libertários. Vai que eu questiono algumas verdades, né? Vai que eles me botam pra pensar. E aí eu peguei o brabo, né? Eu peguei o pai do Zancap. Eu peguei o Murray Rothbard pra ler. E eu li o livro do Murray Rothbard. E eu fiquei em completo choque. Porque eu não consigo acreditar que alguém consiga levar aquele texto a sério. A qualidade literária mesmo, a escrita é de nível ginasial, assim. É coisa que qualquer um de vocês se escrevesse na faculdade era reprovada. Então, como a gente encontra o livro do Rothbard gratuito na internet, em Instituto Mises, nessas coisas assim, eu achei que a gente poderia sofrer junto hoje. O que vocês acham? Porque nós temos o grande clássico do Murray Rothbard, que é Anatomia do Estado, né? Antes de qualquer coisa, eu queria mostrar pra vocês o semblante do homem, né? Caso vocês nunca tenham visto o Rothbard. Olha só. Esse é o Rothbard. Você roubaria o imposto desse humilde senhor? Roubarias? Você pisaria na minhoca desse senhor? Tá, eu não sei por que o comentário "esse aí transou pra caralho" me fez rir tanto. Então, exato, a gente vai ler agora o livro do velho do Up and Cap. É o velho do Up puto com o IPTU dele, é isso. Altas aventuras, exato. Lembrando que com a idade nem sempre vem sabedoria, dá pra acumular burrice também. Então isso aqui diretamente do Mises.org, né? A Anatomia do Estado. Gente, com um livro chamado A Anatomia do Estado, você começa a achar que você vai entender o que é Estado, né? Eu vou dar um spoiler pra vocês. Você não vai entender o que é Estado nesse livro, tá? Porque ele não explica em momento algum. E, gente, caso alguém se questione, poxa, você lê um livro inteiro de ANCAP? Eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui, ó. O livro tem 50 páginas, chat. 50 páginas bruto, nem líquido. Líquido é menos. Líquido deve ser umas 40. 50. O livro é um panfletinho. O manifesto do Partido Comunista tem mais. E é um manifesto. Então é o que a gente sempre fala. Liberal escreve mal, mas não só mal. Liberal escreve pouco também. Quando eu e o João a gente vai ler os textos lá do Mises.org, os caras parecem que estão escrevendo por obrigação, assim. Tipo, pra cumprir cota.
Então eu quero só, enquanto a gente lê, eu quero só deixar uma ilustração aqui pra gente entrar no clima, né? Deixa eu só pegar aqui a ilustração. Deixar aqui no cantinho. Governo. Governo, não toca no meus pão. Não toca no meus pão. Beleza? Faça qualquer coisa, governo, mas não toca no meus pão. Então vamos lá. Eu não vou ler tudo, mas eu acho que a gente consegue ter o sabor. E isso aqui, pelo menos, é uma experiência pra quem já pensou, poxa, será que se eu lesse liberais e tal, eu ia começar a botar em perspectiva algumas coisas que eu acredito e tal? Não, tá? Não. Não. Leia. Leia, se você tem dúvida. Mas não. A escrita deles é horrorosa e é puramente ideologia. Não tem nada de rigor científico, tá? Traz pra mim. Traz pra mim, Marquinho. Caralho, Marquinhos. Então vamos lá. Capítulo 1. O que o Estado não é. Deixa eu deixar o máximo de visível possível. Porque eu não quero tocar no meus pão aqui também. Acho que assim tá bom, né? Então vamos lá. O Estado é quase universalmente considerado uma instituição de serviço social. Gente, o difícil desse texto vai ser não ficar parando de 5 em 5 segundos. O cara começa um texto falando: o Estado é quase universalmente considerado uma instituição de serviço social. Quase universalmente. Por quem? A partir de quando? Por isso que eu falei, se você já estudou redação do Enem na escola ou em cursinho, esse tipo de começo é algo que os professores orientam você não fazer. Que é começar do tipo, hoje em dia, atualmente quase todo mundo pensa, não comece assim. Então, assim, é isso que eu tô falando. O nível de escrita é nível ginasial, de verdade mesmo, sabe? E escrever Estado com E minúsculo, porque Avril Lavigne escreve D com D minúsculo e vira caranguejo, né? Alguns teóricos veneram o Estado como sendo a apoteose da sociedade. Quais? Outros consideram-no uma organização afável, embora muitas vezes ineficiente, que tem o intuito de alcançar objetivos sociais. Ele não cita nenhum. E sabe por que ele não cita nenhum? Porque ele está inventando isso aqui. E isso é o grande mote dos libertários. É criar um espantalho e bater no que eles criaram. Ele está criticando uma não teoria aqui. Tem vários black metal, eu conheço e a galera também, sabe? Porém, quase todos o consideram um meio necessário para se atingir os objetivos da humanidade, um meio a ser usado contra o setor privado e que frequentemente ganha essa disputa pelos recursos. Novamente, se você não cita ninguém, você consegue criar o espantalho que você quer. Quase todos consideram um meio necessário. Quase todos, sabe?
Com o advento da democracia, a identificação do Estado com a sociedade foi redobrada ao ponto de ser comum ouvir a vocalização de sentimentos que violam quase todos os princípios da razão e do senso comum, tais como, abre aspas, nós somos o governo ou nós somos o Estado. Gente, quem, quando e como fala nós somos o governo e nós somos o Estado? Eu preciso fechar a janela que tá chovendo, gente. Mas vão digerindo esse pensamento. Luiz XIV, exato. Só o Luiz XIV. O Estado sou eu. E o Bolsonaro, eu sou. Ele falou, eu sou a Constituição. Ele falou um negócio assim, sabe? Então, por isso que eu tô falando, gente. Isso aqui não é rigor científico, tá? Em um debate ideológico, você precisa citar quais teóricos estão falando o quê, para que a pessoa que está lendo possa consultá-los e compreender o debate de maneira mais aprofundada. Esse debate é um não debate. É simplesmente uma exposição ideológica. E, novamente, isso aqui é um excelente exemplo de como não redigir um texto. Eu falei pra vocês, se vocês escreverem isso aqui no Enem, vocês são reprovados. Inclusive, se a minha live cair é porque a energia elétrica caiu aqui, tá? Eu tô tendo esse problema todo santo dia. Então, não estranhem. Eu já tô até achando isso um novo normal. O termo coletivo útil nós, aí ele cria o espantalho, agora ele vai começar a bater no que ele criou, tá? Então ele fala assim, é comum dizer nós somos o governo, nós somos o Estado. E aí ele vai criticar a fantasia dele. Ele vai começar a bater, no maior estilo Olavo de Carvalho mesmo, ele vai começar a espancar o negócio que ele criou da cabeça dele. O termo coletivo útil nós permite lançar uma camuflagem ideológica sobre a realidade da vida política. Se nós somos o Estado, disse ninguém, né? Então qualquer coisa que o Estado faça a um indivíduo é não somente justo e não tirânico, como também voluntário da parte do respectivo indivíduo. Se o Estado incorre numa dívida pública que tem de ser paga através da cobrança de impostos sobre um grupo para benefício de outro, a realidade desse fardo é obscurecida pela afirmação de que devemos a nós mesmos ou a nossa dívida tem que ser paga. Se o Estado recruta um homem ou o põe na prisão por opinião dissidente, então ele está fazendo isso a si mesmo e, como tal, não ocorreu em nada lamentável. E assim, eu nem vou entrar nos meandros de como esse cara não faz a menor ideia do que é dívida pública. Só que o argumento dele, novamente, é um espantalho, dizendo, o senso comum diz que o Estado são as pessoas. Não sei de onde ele tirou isso, ele não cita absolutamente nada. E porque o Estado são as pessoas não se sentem violadas pelo Estado. Exatamente, meu ponto era esse. Quando eu li esse livro pela primeira vez, eu pensei, eu não faço a menor ideia de como alguém lê isso aqui e acha foda. Liberal gosta de duas coisas, aspas e espantalhos. Nessa mesma linha de raciocínio, os judeus assassinados pelo governo nazista. Gente, tem uma lei de Godwin na primeira página. Reductio ad Hitlerum. Lei de Godwin, caso vocês não saibam, é toda discussão, não importa o assunto, vai chegar no nazismo alemão cedo ou tarde. Demorou quantas páginas? Uma. O cara tá batendo no espantalho que ele criou e do nada nazismo. Os judeus assassinados pelo governo nazista não foram mortos. Pelo contrário, devem ter cometido suicídio, uma vez que eles eram o governo. Pausa. Pausa. O espantalho que ele criou aqui é nós somos o Estado. Se o Estado somos nós, ó. O Estado incorre numa dívida. Na segunda página ele fala assim, uma vez que eram o governo. Chat. Estado e governo é a mesma coisa?
Ele utiliza Estado e governo como sinônimos logo no começo do texto. Num livro chamado Anatomia do Estado. Esse cara não faz a menor ideia do que é o Estado. Se perguntasse pra ele em abstrato o que é o Estado e como ele surge, ele não saberia explicar. Que foi eleito democraticamente e, como tal, qualquer coisa que o governo lhes tenha feito foi voluntário da sua parte. Não seria necessário insistir mais nesse ponto. No entanto, a esmagadora maioria das pessoas aceita essa ideia enganosa em maior ou menor grau. A maioria esmagadora das pessoas aceita a ideia de que os judeus não foram mortos, mas cometeram suicídio porque eles eram o governo. Gente, vocês estão entendendo o nível de argumentação do maluco? Aos pão estão tampando o texto. Pô, vocês vão mexer nos meus pão, hein, chat. Chat, logo essa hora já tá mexendo nos meus pão, velho. Onde que eu deixo meus pão? Vai ficar em cima de vocês agora. Como punição, vai ficar em cima de vocês. É que aí, não, aí os pão ficam muito pequenos, né? É isso aqui. A live é minha propriedade privada e eu tenho usufruto irrestrito dela. Onde eu tava? Eu gosto do... Não seria mais necessário insistir nesse ponto. O cara meio... Ele fez um mic drop, sabe? Ele tipo... Não, velho. Porque isso aqui é igualzinho o nazismo. Provei meu ponto, velho. Agora eu não preciso falar mais nada. Devemos, portanto, enfatizar a ideia de que nós não somos o Estado. Muito bom, você refutou o seu próprio espantalho. O governo não somos nós. Novamente, ninguém disse isso, você não citou ninguém. O Estado não representa, entre aspas, de forma concreta a maioria das pessoas. Citação. É fonte? Não, é algum tipo de comentário. Não é o objetivo desse trabalho desenvolver os inúmeros problemas e enganos da democracia, entre aspas. É o suficiente dizer que o verdadeiro agente de um indivíduo, ou representante, entre aspas, está sempre sujeito às ordens desse mesmo indivíduo. Pode ser demitido a qualquer momento e não pode agir em contrário aos interesses ou desejos do seu chefe. Obviamente, o representante, entre aspas, numa democracia, nunca poderá satisfazer essas funções de agente, as únicas conformes com uma sociedade livre. Se eu entrar nessa seara, a gente não lê o texto nunca. Então eu vou deixar de lado isso por enquanto. Mas mesmo que eu fizesse, mesmo que 70%... Estatística, hein? 70% das pessoas decidissem assassinar o restante 30%, isso ainda assim seria um homicídio em massa e não um suicídio voluntário por parte da minoria chacinada. Tô tentando achar um áudio. Não achei o áudio. Vai ficar sem áudio. Não se pode permitir que nenhuma metáfora organicista, nenhuma banalidade irrelevante obscureça esse fato essencial. Gente, silêncio. O Rothbard tá descobrindo que assassinato é homicídio. É um fato. E contra fatos não há argumentos. Esse texto sozinho criou o Proerd. Sozinho, velho. 98% burrice e 2% burrice com aspas.
Se, então, o Estado não somos nós, ou seja, se você refutar o seu próprio espantalho, se ele não é a família humana, termo que você está usando pela primeira vez aqui, se reunindo para decidir sobre os problemas mútuos, se ele não é uma reunião fraterna ou um clube social, o que é afinal? Em poucas palavras, o Estado é a organização social que visa a manter o monopólio do uso da força e da violência em uma determinada área territorial. Especificamente, é a única organização da sociedade que obtém a sua receita não pela contribuição voluntária ou pelo pagamento de serviços fornecidos, mas sim por meio da coerção. Tá. Existem meias verdades nisso aqui que ele está falando. É uma definição muito incompleta do que é o Estado. Nossa, caiu um trovão aqui. Faz ficar um pouco difícil de entender como é que ele surge pra quê. Mas tem algumas meias verdades aqui no que ele tá falando. Um relógio mais ou menos quebrado. O relógio acertou a hora, mas não acertou os minutos. Enquanto os outros indivíduos ou instituições obtêm o seu rendimento por meio da produção de bens e serviços e da venda voluntária e pacífica desses bens e serviços ao próximo, começou o idealismo aqui. O Estado obtém o seu rendimento através do uso da coerção, isso é, pelo uso e pela ameaça de prisão e pelo uso das armas. Aqui citando Schumpeter, né? A fricção e o antagonismo entre a esfera privada e a pública foi intensificada desde o princípio pelo fato de que o Estado tem vivido do rendimento que tem sido produzido na esfera privada com propósitos privados e que tem de ser desviado desses propósitos através da força política. A teoria que interpreta os impostos em analogia à filiação de um clube ou à aquisição de serviços de, digamos, um médico, só prova quão removida se encontra esta parte das ciências sociais dos hábitos mentais científicos. Eu vou comentar aqui, relaxa. Depois de usar a força e a violência para obter a sua receita, o Estado... A palavra receita aqui é um equívoco, mas enfim. O Estado geralmente passa a regular e ditar as outras ações dos seus súditos. Súditos! Poderíamos pensar que a simples observação de todos os estados ao longo da história de todo o globo seria a prova suficiente para essa afirmação, mas o miasma do mito incrustou-se na atividade do Estado há tanto tempo que se torna necessária uma elaboração. Acabou o primeiro capítulo. Então, primeiro, enquanto os outros indivíduos ou instituições obtêm o seu rendimento por meio da produção de bens e serviços de forma voluntária e pacífica. Gente, eu pergunto pra vocês, classe trabalhadora, vocês trabalham no emprego que vocês trabalham de forma voluntária e pacífica? Vocês trabalham onde vocês trabalham por livre e espontânea vontade? E a qualquer momento vocês podem trocar de trabalho de maneira voluntária e achar outro trabalho de maneira voluntária? Não. Você vende a sua força de trabalho porque você precisa sobreviver. E você vende ela para quem? Para quem estiver disposto a comprar. Não há alguém disposto a comprar, você não consegue vender. Isso não é voluntário, tá? Isso é profundamente coercitivo. Porque quem decide se vai comprar ou não a sua força de trabalho, que você precisa vender para a sua sobrevivência, é o capital privado em sua maioria. Então é por isso que nós falamos. O capital privado cerca o trabalho. Ele cerca. Ele submete o trabalho, que é gerado pela demanda, às suas vontades privadas. Se ele não quiser comprar a sua mão de obra, ele não compra. Isso não é voluntário. Se o governo, como diz Marx no manifesto, não passa de um comitê que irá gerenciar os interesses da burguesia, por que esse mesmo governo cobra impostos dessa burguesia? Pela seguinte razão. Uma das funções do Estado em uma sociedade capitalista, em qualquer sociedade de Estado, né? Mas na sociedade capitalista, uma das funções principais do Estado é manter a saúde da moeda. E os impostos são uma política macroeconômica para manter a estabilidade da moeda. Então, quando a gente diz que o Estado não é financiado a nível federal por arrecadação de impostos, não quer dizer que impostos não são importantes. Eles são importantes. Eles são importantes por uma série de medidas macroeconômicas para manter a estabilidade e a distribuição da moeda. Sem uma moeda
fiduciária confiável, o capital não consegue se expandir. Então, essa é que é a grande jogada aqui, gente. Esses caras fazem um rebuliço em torno do Estado ser antagônico ao interesse privado. Gente, o interesse privado, no sentido de a expansão do capital privado, só é possível por conta do Estado. A moeda fiduciária, que é a principal representação do capital, é uma invenção estatal. O controle dessa moeda fiduciária vem a partir do Estado. O controle da propriedade privada é garantido pelo Estado. Essa mesma força coercitiva, que é monopólio do Estado, é o que garante a propriedade privada através da violência. Esta violência, que é monopólio do Estado, é usada para garantir o usufruto da propriedade privada. Imprimir moeda não traz outros tipos de problema para o governo? Eu vou reformular a sua pergunta. Emitir moeda fiduciária traz problemas? Dizer dessa maneira dá a impressão de que isso é uma relação de causa e efeito automática. Ou seja, emitir moedas não, né? Eu posso falar desse jeito, né? Emitir moeda sempre causa, por exemplo, inflação. Isso não é verdade. Isso não é verdade. E isso a gente consegue aferir na realidade. Nós temos vários exemplos, inclusive no Brasil, de emissão por parte do governo, sem lastro, e que isso foi convertido em serviços e produção, e que não gerou inflação. Não é uma relação de causa e efeito automática. O Roncaglia explica isso muito bem. Ele explica de maneira muito mais elaborada. Os Estados Unidos fez isso. Então, essa emissão, ela não é uma causa instantânea de inflação. E isso é importante porque quando os liberais dizem que a emissão de moeda causa inflação, isso é ideológico porque isso justifica políticas de austeridade. E por que políticas de austeridade são importantes para os liberais? Porque políticas de austeridade, dentre outras coisas, conseguem reduzir o investimento no setor público e, por conseguinte, abrir possibilidades de investimento privado. Como você vai lucrar com saúde, sendo que nós temos um sistema único de saúde público? Sucateando o sistema único de saúde público. Como você vai lucrar com a educação, sendo que nós supostamente teríamos uma educação pública acessível de qualidade? Sucateando a educação pública acessível de qualidade. Isso abre espaço para o capital se expandir com taxas de lucro maiores. Então é por isso que eles combatem com tanta veemência a ideia de que nós não deveríamos emitir moeda, que nós deveríamos gerir a economia do Estado como se fosse a economia da nossa casa, ou seja, só gastar o que nós arrecadamos como impostos. Como a sociedade da União Soviética é diferente da nossa, lá você também trabalha para sobreviver. Trabalhar para sobreviver não é uma condição da União Soviética ou dos Estados Unidos ou do Brasil, é uma condição humana. O que eu estou dizendo aqui é, o que ele chama de voluntário, nós marxistas enxergamos como natural. O trabalho é pré-condição humana. Existe um texto do Engels que debate um pouco sobre isso, chamado Sobre o Autoritarismo. Que o Engels diz, em outras palavras, que as nossas necessidades materiais são extremamente autoritárias. Você precisa comer e precisa comer agora. Você precisa ter onde morar, você precisa se aquecer. E tudo isso é fruto do trabalho. O seu corpo é muito autoritário com você mesmo. Entendem? Então essa coisa de voluntário é muito relativo. Porque nossas necessidades nos forçam a trabalhar para a nossa sobrevivência e nosso conforto. Direito à preguiça no sentido de, no capitalismo, principalmente no capitalismo neoliberal, não é o que o Genro do Marx está falando, mas eu tô trazendo para nossa realidade. A gente acaba incutindo em nós mesmos a ideia de que nós temos que trabalhar em todo momento que nós podemos fisicamente. Porque quem não faz isso é um fracassado. E quem é bem-sucedido fez isso. Que são duas coisas que são mentira.
é aquela coisa do trabalho enquanto eles dormem. O Elon Musk não dormia 3 horas por dia e tomava café bulletproof e já 16 horas por dia trabalhava, e por isso que ele é rico e você não é, sabe? E nada disso é verdade. A obra do Engels sobre o autoritarismo é um texto dele. Esse texto fala sobre como, entre outras palavras, é mais um debate contra os anarquistas, mas ele, de maneira indireta, mas ele fala sobre como as nossas necessidades materiais são autoritárias e como as nossas necessidades físicas são autoritárias. Já tem previsão para o novo vídeo ensaio? Não, porque eu tô escrevendo algumas outras coisas. Dourado, procura o vídeo do André Roncalha. Ele explica com mais nuance do que eu tô falando. Mas a máxima é: emitir moeda não necessariamente gera inflação. Essa é a máxima. Não necessariamente. E por que eu digo necessariamente? Porque os liberais defendem que necessariamente gera. Que sempre a emissão monetária vai gerar inflação. E isso é ideológico. A Ju Furno fala, o Humberto fala, o Roncalha fala. É que o Roncalha é o mais recente, né? Ele falou faz pouco tempo. O tio João deu spoiler? Do que ele deu spoiler? Tem psicólogo na Soberana? Tem o Vini 10. E o Vetrandor, ele é psiquiatra. Então tem os dois. Aí a galera tá mandando os links. O que o Estado é. Vocês acham que vocês vão aprender o que o Estado é? Não, tá. Já vou... Admiro a sua paciência de explicar as coisas pra quem é de fora. Cara, isso é minha obrigação. Uma das coisas que acho que fez eu me encontrar tanto na internet foi o fato de eu ter formação como professor. Eu sou professor e pra ser um bom professor, você tem que estar disposto a explicar a mesma coisa 1000 vezes, porque ninguém tem a obrigação de saber. Então, se me perguntarem as mesmas coisas no chat 1000 vezes, eu vou responder. Isso é, sabe, a minha função. O que você acha da nova moeda sul-americana? Eu falei ontem sobre isso. Eu não tenho muita opinião. Eu não tenho qualificação pra opinar. O Roncaglia falou mais sobre isso também, mas eu não sei. Eu não entendo o suficiente de economia pra achar bom ou ruim. Vamos lá. O ser humano nasce indefeso e, como tal, precisa utilizar a sua mente para aprender a como obter os recursos que a natureza lhe fornece e a como transformá-los, por exemplo, através do investimento em capital. Olha o salto lógico. Ele começa com uma espécie de ontologia humana e no mesmo parágrafo fala, por exemplo, como capital. Capital entre aspas, né? Em objeto e em locais de modo que possam ser utilizados para a satisfação das suas necessidades e para a melhoria do seu padrão de vida. Tem nenhuma vírgula nisso aqui, né? Não, tem uma aqui. A única forma por meio da qual o ser humano pode fazer isso é através do uso da sua mente e da sua energia para transformar os recursos, entre aspas, produção, aspas é a minha paixão, e da troca desses produtos por produtos criados pelos outros. O ser humano descobriu que, por meio do processo de troca mútua e voluntária, comércio, a produtividade e, logo, o padrão de vida de todos os participantes dessa troca pode aumentar significativamente. Portanto, o único caminho, entre aspas, natural, de novo aspas, para o ser humano sobreviver e alcançar a prosperidade é utilizando a sua mente e energia para se envolver no processo de produção e troca. Ele realiza isso primeiro, encontrando recursos naturais, segundo, transformando-os, entre aspas, misturando seu trabalho a eles, como disse John Locke, fazendo deles a sua propriedade individual, e depois trocando esta propriedade pela propriedade de outros, que foi obtida de forma semelhante. Já começou a parte ruim aqui.
Gente, para ANCAPs, propriedade é tudo que você tem. E falar que a produção é transformada em propriedade individual escamoteia o caráter social da produção. Sobretudo no capitalismo, a nossa produção é social e o nosso trabalho é altamente dividido. Escamotear é esconder. Esconder, é ocultar. Por isso que o próprio Marx fala que no capitalismo a nossa produção é social, mas os lucros são privados. Os ganhos são apropriados por um indivíduo ou um punhado de indivíduos. O caminho social ditado pelas exigências da natureza humana, portanto, é o caminho dos, entre aspas, de novo, direitos de propriedade do livre mercado, de doações ou trocas de tais direitos. Gente, o caminho social ditado pelas exigências da natureza humana é o caminho dos direitos de propriedade do livre mercado. Gente, o que ele está falando aqui? Direito de propriedade e livre mercado é natureza humana. Vocês estão entendendo o peso ideológico disso aqui? Não só é o caminho correto e mais eficiente, como ele é natural. E assim, ele tenta provar isso com uma espécie de pseudo-ontologia humana de um parágrafo. Fazendo uma série de saltos lógicos. Ele fala de capital e nem explica o que é capital. Ao longo desse caminho, o ser humano aprendeu a evitar os métodos, entre aspas, selvagens, da luta pelos recursos escassos. Recursos escassos é também uma cacofonia deles. Que eles falam de recursos escassos, apropriação de recursos escassos o tempo todo. Tipo, papagaio aprende a falar recursos escassos e vira teórico ANCAP. De forma que A pudesse apenas adquiri-los às custas de B, e ao invés disso, aprendeu a multiplicar imensamente esses recursos por meio do processo harmonioso e pacífico da produção de troca. Gente, processo harmonioso e pacífico da produção e troca. É Shangri-La, né? É o panfleto de Testemunho de Jeová. Eu produzo e troco voluntariamente e pacificamente enquanto eu faço carinho no meu tigre. O grande sociólogo alemão Franz Oppenheimer apontou para o fato de que existem duas formas mútuas exclusivas de adquirir riqueza. A primeira, a forma referida acima de produção e troca, ele chamou de meio econômico. A outra é a mais simples na medida em que não requer produtividade. É a forma em que se confisca os bens e serviços do outro através do uso da força e da violência. Sabe como é que a gente fala? Confiscar os bens e serviços de outros através do uso da força e da violência? A gente chama isso de propriedade privada, tá? O controle sobre o trabalho de outra pessoa chama-se propriedade privada. Porque uma vez que você detém a propriedade de um meio de produção, por exemplo, na nossa sociedade, e a pessoa trabalha, emprega sua força de trabalho no seu meio de produção, você controla a produtividade dela. O bem que ela produz é seu, não é dela. É o método do confisco unilateral do roubo da propriedade dos outros. A esse método, Oppenheimer rotulou de o meio político de aquisição de riqueza. Nós, marxistas, chamamos isso aqui de propriedade privada. Deve estar claro que o uso pacífico da razão e da energia na produção é o caminho, entre aspas, natural para o homem. São os meios para a sua sobrevivência e prosperidade nessa terra. Deve estar igualmente claro que o meio coercitivo explorador é contrário à lei natural, é parasítico, pois, em vez de adicionar à produção, apenas subtrai. Gente, é até difícil de comentar, porque isso aqui tem a profundidade de um pires de cabeça para baixo. É difícil, sabe? E tem muitas aspas, né? Então, novamente, a mesma retórica rasa de o Estado não toca nos meus pão. Dá pra gente resumir isso que a gente acabou de ler de governo não toca nos meus pão.
E, gente, eu vou fazer uma coisa, tá? Tem tanta coisa que eu poderia explicar com mais profundidade aqui, só que aí eu ia parar a cada período. Então eu vou ler e vou ficar de olho no chat caso as perguntas surjam. Se não surgir, eu não vou parar não, tá? Vou pressupor que o pessoal sabe qual que é o problema. Porque é muita coisa rasa, sabe? O meio político, entre aspas, de novo, desvia a produção para um indivíduo ou grupo de indivíduos parasita e destrutivo, que a gente chama de propriedade privada, na real. E esse desvio não só subtrai da quantidade produzida, como também reduz o incentivo do produtor para produzir além da sua própria subsistência. Ou seja, novamente, na retórica ANCAP, o Estado impede a produção de se elevar. Gente, isso é uma falácia. O capitalismo só se formou como ele se formou por conta do Estado. E, novamente, o Estado ele é essencial para a expansão do capital por uma série de questões. Eu dei duas. O controle da moeda fiduciária, a criação e o controle da moeda fiduciária, que é o melhor representante do capital, e a garantia da propriedade privada. No longo prazo, o ladrão destrói a sua própria subsistência ao diminuir ou eliminar a fonte do seu próprio suprimento. Mas não só isso, mesmo no curto prazo, o predador age contrariamente à sua natureza como ser humano. A analogia é a minha paixão, né? Estamos agora em uma posição que nos permite responder mais satisfatoriamente a questão. O que é o Estado? O Estado, nas palavras de Oppenheimer, é a organização dos meios políticos. É a sistematização do processo predatório sobre um determinado território. Não vou ler a citação, não. Pois o crime é, no máximo, esporádico e incerto. Já o parasitismo é efêmero e a coercitiva ligação parasítica pode ser cortada a qualquer momento por meio da resistência das vítimas. O Estado, no entanto, providencia um meio legal, ordeiro e sistemático para a depredação da propriedade privada. Ele torna certa, segura e relativamente pacífica a vida da casta parasita na sociedade. Gente, o Estado, no entanto, providencia um meio legal, ordeiro e sistemático para a depredação da propriedade privada. Gente, a propriedade privada não existe sem o Estado. O Estado não depreda a propriedade privada, ele garante a propriedade privada. O Polanyi escreve que o capitalismo só avançou por causa do apoio irrestrito no Estado. Sim, provavelmente é no Grande Transformação, né, o livro clássico dele. E o que isso tem a ver? O Estado foi tomado pela classe burguesa. A classe burguesa começa a se formar ainda na Baixa Idade Média, e depois essa nova classe toma o Estado em revoluções burguesas, como a Revolução Inglesa e a Revolução Francesa. E ao tomar o Estado, ele aparelha o Estado para garantir o usufruto da propriedade privada. Da sua propriedade privada. E do novo modo de produção que estava se formando. O modo de produção capitalista. Você crê que essa superficialidade e erro teórica é culpa da retórica anarquista, capitalista ou de ambos dentro da retórica ANCAP? Não tem nada de anarquista, e isso aqui não se deixem levar pelo nome, tá? Não tem nada de anarquista. Os anarquistas têm um desenvolvimento teórico muito mais robusto. Eu acho que isso aqui é puramente ideológico, gente. Isso aqui é uma espécie de retórica ultracapitalista. Anarco só tem no nome, não tem nada de teoria anarquista nisso aqui. Inclusive o nome libertário foi tomado e se apropriado por essa galera. Libertário era de esquerda, antes da década de 70. Os anarquistas sabem o que é Estado, como ele surge, para que ele serve. Os anarquistas sabem do caráter classista do Estado. Os anarquistas entendem de luta de classes. Dado que a produção tem sempre de preceder qualquer depredação, conclui-se que o livre mercado é anterior ao Estado. Livre mercado. Gente, isso é uma forma muito elástica de aplicar o termo livre mercado. A gente tem um nome para isso na história: anacronismo. Livre mercado não faz sentido em sociedades originárias, mesmo que houvesse troca nessas sociedades. Exato, exatamente. O cara tá equiparando o livre mercado ao escambo, gente. Livre mercado anterior ao Estado é enlouquecedor. E, novamente, por que isso aqui é ideológico? Porque ele tá tentando nos convencer de que a ideia de livre mercado é natural ao ser humano. O que, assim, deixando um pouco mais claro, sociedades que não desenvolveram, por exemplo, Estado, ou não desenvolveram propriedade privada, nos termos marxistas, são menos evoluídas. Isso aqui tem um subtexto racista também.
É indireto, mas tem. O Estado nunca foi criado por um contrato social. Sim, não foi. Isso não tá errado. Ele sempre nasceu da conquista e da exploração. Verdade. Isso aqui não tá errado também. Então, assim, o relógio quebrado enlouquecendo aqui, né? A gente pode entrar nesse mérito se vocês quiserem. O paradigma clássico é aquele de uma tribo conquistadora que resolveu fazer uma pausa no seu método, testado e aprovado pelo tempo, de pilhagem e assassinato das tribos conquistadas, ao perceber que a duração do saque seria mais longa e segura, e a situação mais agradável, se ela permitisse que a tribo conquistada continuasse vivendo e produzindo, com a única condição de que os conquistadores agora assumiriam a condição de governantes, exigindo um tributo anual e constante. Cara, não fosse a perspectiva deturpada de classes dele, só que não tá tão errado. Desconsiderando a ideia de tribo, é meio nonsense aqui que ele tá usando. O grande problema aqui é, ele tá criando um antagonismo irremediável entre um Estado abstrato e os detentores da propriedade privada. Gente, os detentores da propriedade privada aparelham o Estado, instrumentalizam o Estado para os seus ganhos. Não existe essa divisão antagônica. Uma coisa não existe sem a outra. Por quê? Porque, segundo a teoria marxista, a teoria a qual eu subscrevo, o Estado é um aparato de violência específico de classes. O Estado não existe pairando sobre nós. Ele sempre é tomado por uma classe social. Esta classe já foi a nobreza, já foi a burguesia e já foi a classe trabalhadora, como é em países socialistas. Essa é a questão. Os caras, eles tratam o Estado como um ente etéreo, eterno, praticamente, e abstrato. Como se o Estado tivesse um fim em si e não fosse sustentado ideologicamente por nada. Um dos métodos de nascimento de um estado pode ser ilustrado como segue. Nas colinas da Ruritânia do Sul, um grupo de bandidos organiza-se de modo a obter o controle físico de um determinado território. Cumprida a missão, o chefe dos bandidos autoproclama-se rei do estado soberano independente da Ruritânia do Sul, e se ele e os homens tiverem a força para manter o domínio durante o tempo suficiente, pasmem. Um novo estado acabou de se juntar à família das nações, e aqueles que antes eram meros líderes de bandidos acabaram se transformando na nobreza legítima do reino. É impressionante a falta de domínio de conceitos desse cara. Ele usa o Estado... como é que ele fala? O Estado acabou de se juntar à família das nações. Gente, o conceito de nação é extremamente recente, tá? E o conceito de nação que nós aplicamos é um conceito que é oriundo do século XIX, praticamente. Antes, nação vem de nascimento. Nação era onde você nascia. Se você perguntasse pra uma pessoa qual era a sua nação, ela provavelmente ia falar a vila dela. Uma ideia de nação, ela vem com o desenvolvimento do capitalismo. É possível existir Estado sem existir a ideia de nação. Exato. O conceito de nação é uma criação da burguesia, é uma necessidade histórica para a expansão da burguesia. Você acha que é possível socialismo na nossa vida? Acho. Acho. Cara, acho. Eu acho que a gente tá na aurora de um novo movimento revolucionário global. Essa é a minha leitura. Eu tava conversando com um amigo ontem sobre como, recentemente, por exemplo, o comunismo tá deixando de ser tabu e voltando pro debate público. Ele está entrando na janela de Overton, digamos assim. Mas eu acho que a gente vai ver um movimento revolucionário bastante pujante nas próximas décadas. Décadas, tá? Lá ele, toda a vida.
A extinção de classe burguesa, levando em consideração a lógica dialética, causaria, por consequência, a extinção da classe proletária? Sim. Isso significa uma sociedade sem classe alguma, sim? Ou a geração de novas classes que não podem ser ainda previstas? É que aí a gente tem que definir classe. Classe é definida a partir de propriedade. Uma sociedade sem propriedade seria uma sociedade sem classes. Então, a gente tem, por exemplo, sociedades socialistas que têm, que conseguiram extinguir a burguesia, mas ainda são sociedades de classes. Então, por exemplo, a sociedade soviética era uma sociedade de operários e camponeses. Operários e camponeses são classes. Porque são pessoas que trabalham em regimes de propriedade diferentes. E isso é que a gente quer dizer, e o Marx quer dizer, com a supressão entre as diferenças de campo e cidade. Mas sim, a nossa ideia no futuro é fazer com que nós não tenhamos mais diferentes regimes de propriedade e as classes se tornem categorias obsoletas. Tanto que o próprio Lucas Rubio fala que uma das maiores queixas do avanço do socialismo coreano é as diferenças entre cidade e campo. Cidade e campo, isso. Esse é um dos grandes paradoxos, não paradoxos, né, mas um dos grandes embrólios do desenvolvimento de uma sociedade socialista. E uma coisa interessante, se a burguesia foi abolida como classe, por exemplo, na Coreia, por que ainda existe Estado? Né? Por que o Estado não se dissolveu como uma necessidade histórica? Porque a burguesia ainda existe fora dela. Então o Estado existe como esse aparato supradoméstico para conseguir proteger interesses coletivos da burguesia externa, ou seja, do imperialismo, né? Que é a fase superior do capitalismo. Não sei se ficou muito confuso. Tira os pão da frente do chat, não mexe nos meus pão, hein? Eu vou mudar a imagem, peraí. Eu vou ilustrar de outra forma. Eu tô respondendo algumas perguntas, porque senão a gente só lendo esse texto, a gente vai comer cola, assim, né? A gente vai ter uma dieta baseada em cola, em tenaz. Em prit. O anarquismo em si sem Estado não seria um dos últimos resultados do próprio comunismo? O destino é semelhante. O que nos diferencia dos anarquistas é o método. Então, os anarquistas eles defendem a abolição do Estado imediata. Os comunistas defendem a dissolução do Estado de forma progressiva até que o Estado não se torne mais uma necessidade histórica. O Estado se torna obsoleto. Ó, aqui fica muito pequeno. Chat. Eu não preparei meu overlay pra essas coisas. Por que a direita tem a tendência de querer moralizar qualquer discussão? Porque a moral ela é muito eficiente pra conseguir cooptar as pessoas. E tem parte da esquerda que também consegue usar a moral de maneira muito eficiente. Porque, por exemplo, você quer estar do lado do genocida? Você é comunista? Sabia que os comunistas são genocidas? Você não quer estar do lado do genocida, né? Independente de rigor teórico. Então é muito, muito poderoso, sabe? Seria possível um Estado sem hierarquia? É muito difícil uma sociedade complexa sem hierarquia. Porque, inclusive, os próprios anarquistas defendem a abolição de toda a hierarquia não justificada. E não de toda e qualquer hierarquia.
Porque em sociedades complexas, com a produção complexa, a hierarquia ela é necessária, é uma necessidade organizacional. Mas a questão é se a hierarquia é justificada ou não. Eu não domino muito sobre Singapura, mas eu recomendo você ir no canal do Humberto Matos e ver o vídeo dele sobre Singapura. O Somos Contra a Corrupção é muito bom. Cara, só vocês verem, pra quem perguntou a respeito de moral, ver como o debate da corrupção conseguiu mobilizar as massas contra o PT. Isso é um exemplo muito bom, sabe? Hierarquia não justificada, uma hierarquia estabelecida através da violência, por exemplo. Live do Stalin pro meu palio, né? Você considera o Michael Parent esquerdunidense? Cara, eu leio o Michael Parent, eu gosto dele. Eu acho que ele tem limites. Acho que ele tem limites. Mas eu leio os textos dele, eu acho ele muito bom, sabe? O que a gente define como esquerdunidense é aquele limite o cara, ele votou no Bernie Sanders e se acha muito de esquerda, sabe? Qual a diferença entre governo e Estado? Dando uma analogia simples. O Estado é o carro, o governo é o motorista. O Estado é mais perene, o governo se transforma. Nós agora estamos no governo Lula, o Estado brasileiro continua sendo o mesmo. Grosso modo. O Michael Parent falando sobre socialismo real é difícil, às vezes. Mas todo mundo tem senso crítico aqui pra conseguir ler e não jogar fora o bebê com a água do banho, tá, gente? Recomendo. Se vocês querem entender, por exemplo, tem um livro dele que é muito útil, que é o Black Shirts and Reds. O Black Shirts and Reds é um livro bem introdutório a respeito das diferenças entre comunismo e nazismo. Que ele esmirilha essa tese idiota de que o nazifascismo e o comunismo, o socialismo são simétricos. Usando exemplos reais, históricos. Eu não entendi porque esse último parágrafo tá errado. Meio que não tá errado, tem termos errados. Mas não tá tão errado, não. Não tá tão errado, não. Esse último parágrafo. Uma das teses para o surgimento do Estado é, sim, a coerção a partir de uma sociedade conquistando a outra. Não tá errado, não. O problema é a conclusão dele, não o caminho, nesse caso, né? O que eu critiquei aqui é o uso da palavra nações de maneira apodítica, autoexplicativa. O Estado se junta à família das nações. Aí eu falei, a ideia de nação só surge no século XIX. E não tanto com o argumento de nazismo de esquerda, o Black Shirts and Reds é um livro muito acessível para falar sobre esse tema. A linguagem dele é muito direta e reta, ele dá exemplo atrás de exemplo, assim. Como o Estado se eterniza. Uma vez estabelecido o Estado, que ele não explicou tão bem como se estabelece, né? Explicou usando uma analogia, mais ou menos. O problema do grupo, entre aspas, casta dominante, passa a ser o de como manter o seu domínio. Gente, olha o esforço do tio pra não falar classe. Grupo ou casta. O cara tá suando em cima da máquina de escrever dele pra não falar classe. O grupo, tem a galera, tem o pessoal, tem a turba, tem a... Ai, puta, como é que é a palavra? Me fugiu agora, tá na ponta da língua. Site de sinônimo. Vamos ver, ó. Aqui, ó, é a comunidade, é o corpo, é a sociedade, é a confederação, é a Grey. É a Grey, é isso. Grey. Essa é a palavra que eu escolhi hoje, é a Grey. Ó, o cara citando Mises aqui, né?
Ah, olha só. A respeito da distinção crucial entre casta, um grupo com privilégios ou opressões transmitidos coercitivamente ou impostas pelo Estado, e o conceito marxista de classe na sociedade, ver Mises, Theory and History. Ah, então ele tá... Pelo menos ele falou sobre classe. Não sei o que o Mises fala. Mas, gente, para nós marxistas, classe é definida a partir do regime de propriedade. E a propriedade privada, ela é transmitida de forma coercitiva, tá? Novamente, o que garante a propriedade privada é o monopólio da violência do Estado, que é instrumentalizado pela burguesia. Embora seu modus operandi seja o da força, o problema básico e de longo prazo é ideológico. Pois para continuar no poder, qualquer governo, não simplesmente um governo democrático, tem que ter apoio da maioria dos seus súditos. E esse apoio, vale observar, não precisa ser um entusiasmo ativo. Pode bem ser uma resignação passiva, como se tentasse uma lei inevitável da natureza. Como se tratasse, desculpa. Mas tem de haver apoio no sentido de algum tipo de aceitação. Caso contrário, a minoria formada pelos governantes estatais seria, em última instância, sobrepujada pela resistência ativa da maioria do público. Isso aqui é idealismo, tá, gente? Isso aqui é puro idealismo. A gente pode ter governos extremamente impopulares que são mantidos no lugar através de, por exemplo, o imperialismo, tá? Então isso aqui não é uma necessidade absoluta. Governos extremamente impopulares não necessariamente são derrubados pela maioria do público em movimentos populares. Eles podem ser mantidos no lugar através da coerção. Vide o imperialismo estadunidense que consegue fazer isso. O Temer é um... Eu nem tinha pensado nisso, né? Mas o Temer é um exemplo. Eu tava falando de exemplos mais violentos, né? Com apoio bélico dos Estados Unidos, qualquer governo impopular consegue se manter no poder por tempo indeterminado. Não importa o quanto a população se revolte, não importa o quanto tempo isso dure. Hoje apareceu um vídeo de 40 minutos do senhor refutando o Ian, entre aspas. Eu falei sobre isso ontem. Evitem dar palco pra essa galera, tá? Eu acho que você tá falando do André Roncaglia do mal, né? Eu chamo esse cara aí de André Roncaglia do mal. Não assiste, não. Assiste, não, sabe? Deixa os caras. Tipo, foi o que eu falei ontem. Os vídeos dos caras tem, tipo, 100 views, e aí quando eles falam de mim, ou do João, ou do Humberto, tem 6 mil, 7 mil, sabe? Tipo, foda-se. Pelo amor de Deus, mano. Careca da geopolítica não é o Rock? Esse cara tem palco não no canal do YouTube dele. Uma vez que a depredação tem necessariamente de ser mantida por um excedente de produção, é um fato necessariamente verdadeiro que a classe que constitui o Estado, a burocracia estabelecida e a nobreza, tem de ser... E nunca a burguesia, né? Olha a ideologia aqui também, gente. A burguesia não faz parte do Estado. Ela é separada e antagônica ao Estado. O que compõe o Estado é burocracia e nobreza. E eu acho que eu já provei meu ponto aqui, né? A bancada ruralista no Brasil não é a ingerência da burguesia no Estado. A bancada da bala no Brasil não é, né? A bancada dos bancos não é. Não é a burguesia tendo ingerência no Estado. O Estado tem burocracia e nobreza, que tem interesses próprios separados da sociedade produtiva, né? Isso aqui não aguenta 5 minutos de trocação com a realidade, gente. Qualquer realidade. Tem de ser uma pequena fração minoritária no território, embora possa, claro, comprar aliados entre os grupos importantes da população. Como tal, a principal tarefa dos governantes é sempre a de assegurar a aceitação ativa e resignada da maioria dos cidadãos. Novamente, a gente já conversou sobre isso. Claro que um dos métodos para assegurar o apoio é por meio da criação de interesses econômicos legalmente garantidos. Como tal, o rei sozinho não pode governar. Ele precisa de um grupo considerável de seguidores que desfrutem de privilégios do domínio. Por exemplo, os membros do aparato estatal, como a burocracia em tempo integral ou a nobreza estabelecida. Novamente, ele dando exemplos sobre nobreza e
como é que ele fala? E burocracia sem falar de burguesia, né? Mas ainda assim, isso assegura apenas uma minoria de apoiadores fervorosos e até compra essencial de apoio e até a compra essencial de apoio por meio de subsídios e outras concessões de privilégios não é suficiente para obter o consentimento da maioria. Para produzir essa aceitação crucial, a maioria tem de ser persuadida por uma ideologia de que o seu governo é bom, sábio e pelo menos inevitável e certamente melhor do que outras possíveis alternativas. Isso aqui não tá errado. Talvez a ideia de bom, sábio é mais inevitável, né? A ideologia, pelo menos a ideologia contemporânea, né? É mais de que o Estado é algo inevitável. E de que o Estado burguês é algo inevitável. O grande problema da leitura do Rothbard aqui é a supressão do caráter de classes do Estado. Por mais que ele fale em nobreza, ele não fala da classe dominante do nosso Estado contemporâneo, que não é a nobreza, gente. Quem domina o Estado contemporâneo brasileiro é a nobreza, é os Orleans e Bragança. A promoção dessa ideologia entre o povo é a tarefa social vital dos intelectuais. Ok, pois as massas não criam suas próprias ideias, ou sequer pensam de maneira independente sobre essas ideias. Olha o classismo aqui, gente. As massas não criam suas próprias ideias e sequer pensam de maneira independente sobre essas ideias. Olha o classismo do cara, velho. O cara destilando o classismo aqui sem medo de ser feliz. Elas seguem passivamente as ideias adotadas e disseminadas pelo grupo de intelectuais. Os intelectuais são, por isso, os formadores de opinião da sociedade. E dado que é precisamente de uma modelagem de opinião aquilo de que... Não sei se é dado, né? De que o Estado desesperadamente precisa, a razão da milenar aliança entre o Estado e os intelectuais torna-se clara. E aí, na leitura dos libertários, os intelectuais são de esquerda, estão aparelhando a Globo e a revista Veja. O cara meteu um George Orwell aqui, né? Chamou o povo de burro. É evidente que o Estado precisa de intelectuais, mas não é algo tão evidente porque os intelectuais precisam do Estado. Posto de forma simples, podemos afirmar que o sustento do intelectual no livre mercado nunca é algo garantido, pois o intelectual tem de depender dos valores e das escolhas das massas dos seus concidadãos, e é uma característica indelével das massas o fato de serem geralmente desinteressadas em assuntos intelectuais. Chat. Eu não preciso nem comentar, né? Isso aqui eu acho que dispensa. Os intelectuais precisam do Estado, porque se dependesse da vontade das massas, eles não seriam financiados porque as massas não têm interesse em assuntos intelectuais. Não, assim... O Estado, por outro lado, está disposto a oferecer aos intelectuais um nicho seguro e permanente no seio do aparato estatal e, consequentemente, um rendimento certo e um arsenal de prestígios. E os intelectuais serão generosamente recompensados pela importante função que executam para os governantes do Estado, grupo ao qual eles agora pertencem. Eu vou só falar uma coisa aqui. Podemos afirmar que o sustento do intelectual no livre mercado nunca é algo garantido. Depende do intelectual. Eu tenho um vídeo só sobre think tanks. Os intelectuais que trabalham em think tanks, criando material intelectual para sustento ideológico da burguesia, têm sim o seu sustento garantido por essa mesma burguesia. Então, ele está generalizando aqui intelectual, isso aqui não é verdade. Depende do intelectual. Há sim uma garantia, porque... a burguesia precisa também de trabalho intelectual muito robusto para conseguir se manter. A aliança entre o Estado e os intelectuais ficou simbolizada no século XIX no desejo ardente dos professores da Universidade de Berlim em formar o apoio intelectual da Casa de Hohenzollern. Já no século XX, podemos observar o comentário revelador feito por um eminente acadêmico marxista sobre o estudo crítico do antigo despotismo oriental, realizado pelo professor Wittfogel. A civilização que o professor Wittfogel ataca tão veementemente foi uma civilização que colocou poetas e eruditos no funcionalismo público.
Não sei do que ele tá falando aqui, gente, desculpa. Dentre inúmeros exemplos, podemos citar o desenvolvimento recente da ciência, entre aspas, da estratégia a serviço do principal braço governamental no uso da violência, o aparelho militar. Tudo isso aqui age em função dos interesses privados da burguesia na nossa sociedade. O aparelho militar e o desenvolvimento da ciência. Outra venerável instituição é a do historiador oficial, ou historiador da corte, dedicada a difundir a visão dos governantes acerca das suas ações das suas ações e dos seus predecessores. Cara, é muito... O cara, ele real, em vários momentos ele tá na cara do gol e chuta pra fora, sabe? Porque sim, houve historiadores oficiais do Estado para desenvolver a história do Estado-nação. Isso tudo foi ingerência da burguesia nacional. O apagamento do caráter de classes do Estado aqui é gritante, sabe? E foi como eu falei mais cedo. A formação do Estado Nacional é uma necessidade histórica do desenvolvimento do capitalismo. A formação de um Estado com fronteiras rígidas, fronteiras bem delimitadas geograficamente, com cartografia, centralizado e com história oficial, é fruto do desenvolvimento do capitalismo. Então ele faz, tipo, uma espécie de separação necessária entre os interesses de classe e o interesse de uma espécie de casta de governantes que se retroalimentam de forma perversa. É uma coisa muito abstrata, sabe? Fora que é muito desconectado da nossa realidade produtiva, da nossa realidade material. Muitos e variados têm sido os argumentos por meio dos quais o Estado e seus intelectuais têm induzido seus súditos a apoiar o seu domínio. As linhas de argumento podem ser basicamente resumidas dessa forma. A. Os governantes estatais são homens sábios e grandiosos. Governam por decreto divino, são aristocracia dos homens, são cientistas especialistas. Muito melhores e mais sábios do que os seus bons, porém simplórios súditos. B. A subjugação pelo governo é inevitável, absolutamente necessária e de longe melhor do que os males indescritíveis que sucederiam à sua queda. A união entre igreja e Estado foi um dos mais bem-sucedidos e mais antigos desses mecanismos ideológicos. O governante ou era ungido por Deus, ou era ele mesmo, no caso do domínio absoluto de muitos déspotas orientais, o próprio Deus. Como tal, qualquer resistência ao seu domínio seria blasfêmia. Os sacerdotes do Estado cumpriam a função intelectual básica de obter o apoio popular e até a adoração dos governantes. Muito raso, tá? E isso aqui também não leva em consideração o papel da violência física. E orientalismo barato da molesta. Não vou nem comentar isso aqui. Outro mecanismo bem sucedido foi a de instaurar o medo acerca de quaisquer sistemas alternativos de governo ou não governo. Sim. Um mecanismo bem sucedido foi a de instaurar o medo acerca de qualquer sistema alternativo, tipo comunismo. Sim, uma das coisas que sustenta ideologicamente o Estado burguês é instaurar ideologicamente o medo de sistemas alternativos como o socialismo. Sim. Os governantes atuais, alegava-se, fornecem aos cidadãos um serviço essencial pelo qual devem estar muito gratos, a proteção contra criminosos e saqueadores esporádicos, pois para o Estado preservar seu próprio monopólio predatório, ele realmente deve garantir que o crime privado e não sistemático seja mantido num grau mínimo. O Estado sempre zelou ciosamente pela sua própria preservação. Novamente, tratando do Estado como se fosse uma pessoa, né? Pessoalizando o Estado aqui. Nos séculos mais recentes, o Estado tem sido especialmente bem sucedido em fomentar o medo acerca de outros governantes estatais, dado que a área territorial do globo tem sido parcelada entre estados específicos. Uma das doutrinas essenciais do Estado foi a de se identificar com o território que domina. Nossa, que relógio... Esse relógio tá maluco, velho. A área territorial do globo tem sido parcelada entre estados específicos. Uma das doutrinas essenciais do Estado foi a de se identificar com o território que domina. O cara, de novo, tá na cara do gol. Botasse a perspectiva de classes aqui, tava certo. Esse relógio é um ventilador, exatamente.
E aí perguntaram no chat, por que a formação do Estado-nação é uma necessidade histórica do capitalismo? Conforme o capitalismo vai se desenvolvendo, nós entramos na fase imperialista, que é a disputa de diferentes blocos capitalistas, e que já haviam se tornado capitalismo de Estado, já entro nesse mérito de capitalismo de Estado, mas capitalismo de Estado é uma categoria do Lenin, tá? Usada pelo Lenin, não sei se ele criou essa categoria, mas é uma categoria usada pelo Lenin. Esses diferentes blocos capitalistas começam a disputar a partilha do mundo. Então, porque o capitalismo se desenvolve de tal maneira que ele consegue explorar todo o território terrestre, economicamente, fica incerto qual território pode ser explorado economicamente por qual bloco de capital. Então, a delimitação de fronteiras nacionais muito rígidas é uma necessidade histórica para delimitar qual bloco capitalista pode explorar até qual parte do globo. Isso é uma consequência do desenvolvimento produtivo do capitalismo. São monopólios lutando contra monopólios, exatamente. Então, por isso que os estados-nação, com fronteira delimitada e centralizados, se tornam uma necessidade histórica do desenvolvimento imperialista. Certo? E o conflito disso resultou na Primeira Guerra Imperialista, a Primeira Guerra Mundial. Que teve vários prolegômenos, tá? Teve várias guerras que envolviam disputa por partilha do mundo antes. Uma vez que a maioria das pessoas tende a amar a sua terra natal, a identificação dessa terra e do seu povo com o Estado foi um meio de usar o patriotismo natural para benefício do próprio Estado. Se a Ruritânia estivesse sendo atacada pela Moldávia, a primeira função do Estado e dos seus intelectuais seria convencer as pessoas da Ruritânia que o ataque era dirigido a eles e não apenas à casta dominante. Sim, só que qual que é a questão? Há essa projeção do sentimento nacional de defesa em guerras imperialistas para proteger os interesses do capital privado de cada nação. A Primeira Guerra Mundial é um conflito de monopólios capitalistas. Então, sim, os símbolos nacionais, hino, bandeira, história oficial, isso tudo é aparato ideológico de dominação estatal, mas de um Estado burguês. Dessa forma, uma guerra entre governantes seria transformada numa guerra entre povos. É uma guerra entre monopólios capitalistas, em que a massa dos indivíduos agiria em defesa dos seus monopólios capitalistas, sob a falsa crença de que os governantes estariam agindo em defesa dos seus indivíduos. Troca governantes por monopólios capitalistas e não está errado. Este apelo ao nacionalismo tem sido útil no Ocidente apenas em séculos mais recentes. Não há muito tempo, a massa de súditos olhava para as guerras como batalhas irrelevantes entre diversos grupos de nobres. Antes, as guerras eram feitas por mercenários. Guerra que mobilizava as massas foi uma coisa desenvolvida no pós-Estado-nação. Ele não está errado aqui, ele está errado no princípio. Vocês querem ver um livro muito mais elaborado sobre isso? É o... Esqueci o título. Comunidades Imaginadas, é esse aqui. Vocês querem ver um livro muito mais robusto acerca da formação do Estado-nação e da sua relação com o desenvolvimento do capitalismo? Comunidades Imaginadas, do Benedict Anderson. Esse é clássico, é um livro que a gente lê muito na faculdade de História. E é um livro... Ó, a Tati tá aí, ela é historiadora, eu tenho certeza que ela conhece esse livro. Esse livro é muito legal para entender a formação dos Estados-nação. Eu usei ele no meu vídeo do Laos, inclusive. Para falar sobre o Laos como um Estado-nação centralizado, que é uma invenção muito recente. Obrigado, Lina. São muitas e sutis as armas ideológicas que o Estado tem manejado através dos séculos. Uma dessas excelentes armas tem sido a tradição.
Novamente, substituir Estado aqui por burguesia não tá errado. Quanto mais tempo o domínio de um Estado tem se mantido preservado, mais poderosa é essa arma, pois dessa forma a dinastia X ou Estado Y mantém o aparente peso da tradição dos séculos como sustento para a própria existência. E uma das coisas que é importante é a fabricação de uma tradição. É fabricar uma tradição. Uma tradição que seja comum para todas as pessoas que habitam um determinado território nacional. Então, uma tradição no Brasil que seja comum ao morador de Porto Alegre e ao morador de, sei lá, de Fortaleza, sabe? Ter heróis nacionais é um exemplo. No nosso caso, a República Brasileira elegeu o Tiradentes como patrono da, digamos, da independência. E isso tudo é uma fabricação de uma tradição. A adoração aos antepassados passa então a ser uma forma não muito sutil de adoração aos antigos governantes. Não exatamente. O maior perigo para o Estado é a crítica intelectual independente. Não há melhor forma de abafar essa crítica do que atacar qualquer voz isolada, qualquer um que levante novas dúvidas, como sendo um profano violador da sabedoria dos seus ancestrais. Sim, mas isso tem perspectiva de classes. O maior perigo para o Estado burguês é a crítica intelectual independente a esse Estado burguês e à classe dominante burguesia. Não há melhor forma de abafar essa crítica do que atacar qualquer voz isolada que seja contrária à ideologia dominante da burguesia. Qualquer um que levante novas dúvidas a respeito do domínio de classes, como sendo um profano violador da sabedoria dos seus ancestrais, porque todos nós vivemos num Estado-nação que suprime as diferenças de classes. Tô corrigindo o texto do Rothbard aqui, tá? Outra potente força ideológica é desaprovar e rebaixar o indivíduo e exaltar a coletividade da sociedade. Pois, uma vez que qualquer tipo de domínio implica uma aceitação da maioria, qualquer perigo ideológico para o domínio pode começar apenas a partir de um ou de poucos indivíduos que demonstrem ter pensamento independente. A ideia nova, e principalmente a ideia nova e crítica, só pode ter início como uma pequena opinião minoritária. Como tal, o Estado tem de cortar a ideia pela raiz, ridicularizando qualquer ponto de vista que desafie a opinião das massas, abre aspas, dê ouvido apenas aos seus irmãos, fecha aspas, ou, abre aspas, haja conforme a sociedade, fecha aspas. Tornam-se assim as armas para esmagar a dissensão individual. Através desses meios, as massas nunca vão descobrir que o rei está nu, acho que tá errado aqui. O cara deu uma de monarca aqui, né? A sociedade deu uma de Thatcher. Não existe sociedade, existem apenas indivíduos, né? Isso aqui é idealismo também, tá, gente? Sociedades complexas humanas são sociedades coletivas, tá? No qual o trabalho é coletivo e altamente subdividido. Isso aqui é puro idealismo. Monarcou. Ele monarcou aqui. É também muito importante que o Estado faça parecer que o seu domínio é inevitável. Mesmo que o seu reinado seja detestado, ele será, assim, visto como resignação passiva, tal como atesta o dito sobre, abre aspas, inevitabilidade da morte e dos impostos, fecha aspas. Um método é o da indução do determinismo historiográfico. Eu vou ilustrar uma coisa aqui. A inevitabilidade da morte e dos impostos. O homem que venceu as duas coisas. O homem que morre todo ano e que vive num país que não tem impostos, desde a década de 70. Um método é o da indução do determinismo historiográfico, em oposição ao livre-arbítrio individual. Se a dinastia X nos governa, é porque as inexoráveis leis da história, ou a vontade divina, ou o absoluto às forças materiais produtivas, assim Nossa, ele tá tentando fazer uma crítica ao marxismo aqui. É porque as forças materiais produtivas assim determinaram. Gente, o marxismo é avesso a determinismos, tá? Forças produtivas por si só não determinam nenhuma ordem social. Elas são a base da ordem social, não é a mesma coisa.
E o que eu quero dizer com isso é, não é em todos os lugares e momentos históricos que as mesmas forças produtivas vão determinar a mesma organização social. Não é uma relação de causa e efeito tão direta. Mas sim, nós defendemos que as forças produtivas e a nossa base material é, sim, a base da nossa ordem social. É a base. Isso é que é importante. Assim determinaram, e nada que uns indivíduos insignificantes possam fazer será capaz de alterar esse decreto inevitável. É também importante para o Estado inculcar nos seus súditos uma aversão a qualquer teoria da conspiração da história, pois uma busca por conspirações significa uma busca por motivos e uma atribuição de responsabilidade por delitos históricos. Se, contudo, qualquer tirania imposta pelo Estado, ou corrupção, ou agressão militar, foi causada não pelos governantes estatais, mas sim por forças sociais misteriosas e ocultas, ou pelo arranjo imperfeito do mundo, ou se de alguma forma todos foram responsáveis, então não há qualquer razão para as pessoas ficarem indignadas ou se insurgirem contra tais delitos. Ademais, um ataque às teorias da conspiração tem como objetivo fazer com que os seus súditos se tornem mais crédulos em relação às razões de bem-estar geral, que são sempre apresentadas pelo Estado como justificativa para os seus atos despóticos. Uma teoria da conspiração pode perturbar o sistema ao fazer com que o público desconfie da propaganda ideológica do Estado. Sei lá, ele entrou numa retórica de teoria da conspiração que, sei lá, achei meio Olavo de Carvalho das ideias aqui. Não vou gastar meus neurônios com isso, não. Eu também senti isso. Ele justificou a necessidade histórica de teorias da conspiração. Porque elas questionam a imutabilidade do Estado, né? Outro velho e eficaz método para curvar os súditos à vontade do Estado é a indução da culpa. Qualquer argumento de bem-estar privado pode ser atacado como ganância inaceitável, materialismo, riqueza excessiva. O lucro pode ser atacado como exploração e agiotagem. Vocês estão entendendo onde ele quer chegar aqui, né, gente? Porra, vocês têm inveja de rico, né? Só porque o cara é rico, você fica aí chamando ele de ganancioso, falando que ele tem riqueza excessiva. Só porque o 1% concentra a riqueza que é PIB de algumas nações, aí você tá chamando o cara aí de exploração, de agiota. Isso aí tudo é inveja de vocês, vocês são um bando de invejosos. As trocas mutuamente benéficas são denunciadas como egoístas, mutuamente benéficas. Chegando-se sempre, de alguma forma, à conclusão de que mais recursos devem ser retirados do setor privado e desviados para o setor público. A culpa induzida torna o público mais suscetível a aceitar essa transferência. Gente, a economia não funciona desse jeito, tá? Não é assim, nós vamos tirar recursos deste lado para colocar no outro lado. A razão pela qual a burguesia defende tanto a retirada de recursos do setor público não é para equilibrar as contas do Estado porque o Estado é como a sua casa, mas é para sucatear o setor público para abrir espaço para lucros privados. Beleza? A culpa induzida torna o público mais suscetível a aceitar essa transferência, pois ao passo que indivíduos tendem a se entregar à cobiça egoísta, a incapacidade dos governantes estatais em realizar trocas voluntárias supostamente significa sua devoção a causas mais nobres e elevadas. A depredação parasítica seria, assim, uma atitude aparentemente mais elevada, estética e moralmente, do que o trabalho pacífico e produtivo. É muito idealismo, cara. Trabalho pacífico e produtivo de trocas voluntárias de bens escassos apropriados originalmente. Na nossa atual e mais secular época, o direito divino do Estado foi suplantado pela invocação de um novo deus, a ciência. O governo estatal agora é proclamado como ultracientífico, como constituído por um painel de especialistas. Mas mesmo com a razão, sendo mais invocado hoje do que em séculos passados, essa não é a verdadeira razão do indivíduo e do exercício no seu livre-arbítrio. É essa ainda a razão coletivista e determinista que implica sempre agregados holísticos e a manipulação coercitiva de súditos passivos feitos pelos seus governantes. Gente, é muito difícil criticar esse texto, porque o cara, ele erra no princípio, mas ele chega em conclusões que são muito semelhantes às conclusões da crítica do Estado marxista. Isso, cara, esse relógio, ele não é um ventilador, é uma turbina de avião, ele já alçou voo. Ele já passou da ionosfera, tá ligado? Gente, sim, a ciência é apropriada pelo Estado, mas pelo Estado burguês. Eu dou um exemplo.
Quantas vezes vocês ouviram que o ministério do Bolsonaro era um ministério técnico? De que todas as tomadas de decisões do governo Bolsonaro eram tomadas de decisão técnicas. Porque são decisões científicas e não ideológicas. De que os economistas, de que o Paulo Guedes estava fazendo decisões técnicas, científicas. De que a austeridade e o teto de gastos é uma questão de técnica. De que a reforma da Previdência é uma questão de matemática. O Estado burguês se reveste de discurso ultracientífico para justificar atos ideológicos e de antagonismo de classes. Isso é verdade. O argumento do uso de jargões científicos permitiu aos intelectuais do Estado tecer justificativas obscurantistas para o domínio estatal, as quais teriam sido imediatamente recebidas como zombaria e escárnio pela população de uma época mais simples. Um assaltante que justificasse seu roubo dizendo que na verdade ajudou as suas vítimas, pois o gasto que fez com o dinheiro trouxe um estímulo ao comércio, ele não entende como é que funciona a tributação. Teria convencido pouca gente, mas quando essa teoria se veste com equações keynesianas, e referências impressivas ao efeito multiplicador, ela infelizmente é recebida com maior respeito, e assim prossegue o ataque ao bom senso, em cada época realizada de maneira diferente. Gente, o Estado não arrecada impostos para poder gastar com o setor público, não é assim que funciona, tá? A arrecadação de impostos, a tributação, é absolutamente essencial para a manutenção do capitalismo em qualquer nação. Eu não tô lendo Comunidades Imaginadas, do Benedict Anderson, tá? Tô lendo Anatomia do Estado do Rothbard. Então o grande erro tá aqui. Ele tá criticando algo que é uma necessidade pro sistema econômico que ele defende com unhas e dentes. O grande paradoxo dos anarcocapitalistas é isso. Toda a crítica ao aparato estatal que ele faz, e sobretudo a tributação, com a coisa do em roubo é posto, é uma crítica muito burra. Porque justamente um regime de tributação é necessário para a manutenção do próprio capitalismo. Por conseguinte, sendo o apoio ideológico indispensável para a manutenção do Estado, este é incessantemente obrigado a impressionar o público com a sua legitimidade, entre aspas, de forma a distinguir suas atividades daquelas praticadas por uma mera quadrilha de mafiosos. A ininterrupta determinação dos seus ataques ao senso comum não é acidental, pois, como afirmou vividamente Mencken, o homem comum, quaisquer que sejam as suas falhas, pelo menos vê claramente que o governo é algo que existe à parte de si e à parte da maioria dos seus concidadãos, que o governo é um poder separado, independente e hostil. Novamente, Rothbard, você tá falando de governo ou de Estado, cara? Do nada você faz uma citação falando de governo e você tá falando de Estado até agora. Apenas parcialmente sob seu controle e capaz de prejudicá-lo seriamente. Não é por acaso que roubar o governo é visto em geral como um crime de menor magnitude do que roubar um indivíduo, ou até mesmo uma empresa. O que está por trás dessa visão, creio eu, é a profunda noção de que há um antagonismo fundamental entre o governo e as pessoas que ele governa. Sim, na nossa sociedade capitalista de fato, porque a maior parte das pessoas que o governo governa são proletários e a maior parte das pessoas que representam o governo são representantes da classe burguesa, que é a classe minoritária. O governo é tido não como um comitê de cidadãos eleitos para resolver os problemas comuns de toda a população, mas sim como uma corporação autônoma e separada dedicada principalmente à exploração da população para benefício dos seus próprios membros. Não, isso aqui é um erro. Isso aqui é uma retórica da direita comum. Os caras definem o governo ou o Estado, às vezes eles usam como sinônimos, como um aparato que tem uma finalidade em si própria. No capitalismo, o Estado é instrumentalizado para benefício da burguesia. Nós temos uma subclasse no capitalismo, que é a classe reinante, que são as classes que não detêm meios de produção, mas trabalham para a burguesia e para a sua manutenção. Por exemplo, o judiciário, que são pessoas que frequentam os mesmos círculos que a burguesia, que têm contato direto com ela, não detêm meios de produção, mas trabalham ideologicamente em favor da manutenção da burguesia.
fazem parte do aparato estatal. Quando um cidadão é roubado, uma pessoa digna foi privada dos frutos do seu esforço e poupança. Quando o governo é roubado, o pior que acontece é que uns patifes ociosos ficam com menos dinheiro para brincar do que tinham antes. A noção de que mereceram ganhar esse dinheiro não passa pela cabeça de ninguém. Afina, para qualquer pessoa sensata, esta ideia é ridícula. Gente, vamos falar de roubo, então? Eu vou perguntar para vocês. Se alguém roubar sua carteira na rua e você denunciar pra polícia e a polícia achar o indivíduo, ele pode ser preso, não pode? Pode ser julgado, etc. Pode ser punido. Vocês já levaram calote de patrão, gente? Já deixaram de receber parte do salário? Já não receberam salário? O patrão já atrasou meses e meses e meses o seu salário? Já aconteceu com vocês? Já aconteceu comigo. Qual que é a chance deste dono do meio de produção, ou seja, o seu patrão, ser punido? O nome disso é privilégio de classes. Eu acabei de descrever para vocês o que é privilégio de classes. Porque se o seu salário é R$2.000 e você não recebeu o seu salário de R$2.000, o seu patrão roubou R$2.000 de você, que eram o seu direito. E a chance dele ser punido por isso é muito remota. Muito mesmo. E a razão disso é porque o Estado é um aparato de violência específico de classes, a classe que aparelha e instrumentaliza o Estado raramente é punido por ele próprio. Vamos parar por aqui, gente? A gente leu metade do livro, tá? Tipo, limpo. Talvez mais que a metade, até. Tá na página 25, mas eu acho que ele acaba antes. A gente lê um pouquinho mais que a metade do livro. Pra vocês terem uma ideia. É isso, tá? Se sentiram intelectualmente desafiados hoje? O que vocês acharam? Vocês falaram, nossa, esse tempo todo eu tava bitolado pelo marxismo-leninismo, agora eu questionei a minha realidade com esse livro. E eu li ele todo, tem coisas piores lá pra frente. Certo? Deixa eu dar uma olhada aqui na Twitch. Vamos pro load? Esse é o cara do quem é dono do barco, é verdade. Vamos pro load e aí a gente vai chegar lá. Hippie Olavo, hein? Eu quero todo mundo lá comemorando esse dia histórico que é o dia de aniversário de 1 ano do Olavo Sem Fumar. É isso, gente. Um beijo pra vocês. E a gente se vê na quinta-feira, tá?